Olá pessoal, quem fala é Felipe Largo, fazendo vídeo aqui para complementar a atividade com operações de frações. Então, eu vou realizar aqui algumas operações utilizando números fracionários, tá? A primeira operação será menos 4 quintos mais 2 terços. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, né, não pode esquecer, é que toda vez que a gente vai realizar aqui uma operação de adição ou subtração, tá, com denominadores diferentes, nós temos que igualar os denominadores, tá bom? Embora aqui no meio tenha um sinal de positivo, essa daqui é uma conta de subtração, tá? Porque eu tenho número negativo e número positivo. Então, quando tenho números com sinais diferentes, a gente realiza uma subtração. Se aqui fosse mais e mais, seria uma adição. Ou se os dois números fossem negativos, seria uma adição também, tá bom? Seria como se fosse uma adição de duas dívidas. Então, para realizar essa conta aqui, eu teria que descobrir o MMC, tá? De 5 e de 3. Lembrando que se o denominador da primeira fração não é múltiplo do denominador da segunda fração, ou vice-versa, né? Ó, o 5 não é múltiplo de 3, o 5 não está na tabuada do 3. E o 3 também não é múltiplo de 5, ou seja, o 3 não está na tabuada do 5. Então, basta multiplicarmos, né? 5 vezes 3 é 15. Então, o MMC desses dois números será 15, tá bom? Uma outra forma de realizar essa conta sabendo que a multiplicação dos dois denominadores é 15, eu posso pensar assim, ó, qual número que eu multiplico com 3 que vai dar 15? Nesse caso aqui será o 5, tá? Que seria o denominador da outra fração. Então, eu multiplico 3 por 5, que vai ser igual a 15, tá? E quando eu multiplico o denominador por um número, nesse caso aqui o número natural 5, eu tenho que multiplicar o numerador também, né? Por quê? Para encontrar uma fração equivalente. Tudo que eu multiplico aqui no denominador, tem que multiplicar no denominador também. Então, ó, 3 vezes 5 é 15, assim como 2 vezes 5 é 10. Então, a fração 2 terços é equivalente à fração 10 sobre 15 avos. Certinho? Fazer o mesmo procedimento com a fração da esquerda. Ó. Qual o número que eu multiplico com 5 que vai dar 15? Nesse caso aqui será o 3, que é o denominador da outra fração. Tá? Então, da onde que eu tirei o 15 mesmo? Multipliquei 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5 vai dar quanto? Ó, 15. Tudo que eu faço com o denominador, eu tenho que fazer aqui com o numerador também. Ó. Vou multiplicar por 3. Se eu multipliquei o denominador, o número de baixo, por 3, tenho que multiplicar o número de cima por 3. Então, 3 vezes 4 é 12. 12 quinzeavos. Então, o que esse 12 quinzeavos é? Ele é uma fração equivalente a 4 quintos. Tá bom? Lembrando que esse daqui é negativo. Então, ficou assim, ó, menos 12 sobre 15, certo? Mais 10 sobre 15. Sempre muito cuidado com o sinal, tá bom? Então, notem que os denominadores agora são iguais. Se os denominadores são iguais, eu posso copiar o denominador 15 e trabalhar somente com os numeradores quando eu tiver a operação de adição e de subtração. Nesse caso aqui, ó, estou devendo 12 e eu recebi 10. Desses 10, se eu pagar esses 12, eu vou continuar devendo 2. Tá? Então, 4 quintos menos 4 quintos mais 2 terços é a mesma coisa que menos 2 quinzeavos. Certinho? Próxima que eu vou mostrar, utilizando os mesmos números, agora com a multiplicação. A minha multiplicação aqui eu tenho o seguinte, ó, menos 4 quintos vezes 2 terços. Na multiplicação, a regra é diferente da adição. A gente não precisa igualar os denominadores, tá? É só a gente multiplicar 4 vezes 2, 8. Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. 5 vezes 3, 15. Não esquece do sinal. Nesse caso aqui, o 2 terços é positivo, o 4 quintos é negativo, e na multiplicação, um número negativo com número positivo será um número negativo. Tá bom? Então, na multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Agora, no terceiro exemplo, eu tenho aqui a fração 1 sobre 2, ou meio, e embaixo 5 sextos. Esse tracinho que está entre as duas frações, ela vai representar uma divisão. Tá? É uma forma diferente da gente escrever divisão entre duas frações. Então, eu tenho aqui 1 sobre 2, certo?
dividido por 5 sobre 6. Uma outra forma de fazer e pensar aqui, né, sem entrar no contexto da fração, qual que é a representação da fração, o que a gente pode fazer? Lembrar que a operação inversa da divisão é a multiplicação, vou colocar aqui embaixo, é a multiplicação. Então eu pego a primeira fração e eu posso multiplicar pela segunda fração invertida. Eu vou inverter 5 sextos, vai virar 6 quintos. Então a divisão eu mudo para multiplicação, que é a operação inversa, e eu vou inverter a segunda fração. Tá? Depois que eu inverter a segunda fração, a gente vai fazer a mesma regra do exemplo anterior. A gente vai multiplicar numerador com numerador, numerador com numerador, vezes denominador com denominador. Então vai ficar assim, ó, 1 vezes 6 é 6, 2 vezes 5 é 10. Nesse caso aqui, conforme o 6 é par e o 10 também é par, eu posso simplificar essa fração dividindo o 6 por 2 e o 10 por 2. Vai ficar assim, ó, 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Então, eu posso afirmar que a fração 6 décimos é equivalente à fração 10 quintos. Então, só para lembrar frações equivalentes, se eu dividir o 6 pelo 10, se eu dividir, ó, 6 pelo 10, vai dar 0,6. E se eu dividir 3 por 5, também vai dar 0,6. Então, o quociente das divisões aqui são iguais. Então, esses números são equivalentes. Então, esse é o terceiro exemplo. Tem aqui mais um exemplo de potência, tá? Então, notem que eu tenho aqui a fração 5 décimos. E esse número aqui é uma potência 2. Lembrando que potência 2 é o número vezes ele mesmo. Tá? Então, potência é multiplicação. É uma forma abreviada da gente representar a multiplicação, né? De fatores iguais. Então, peguei os 5 décimos, repeti eles duas vezes. Aqui, ó, uma, duas, porque a potência é 2. E daí vou fazer a regra de multiplicação, né? Ó, numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, tá? Então vai ficar assim, 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. Tá bom? Então notem que o 100 é par, mas o 25 não é, então não dá para simplificar por 2. Mas a gente pode notar aqui que todo número que termina com 5 ou com 0 é múltiplo de 5. Então eu posso simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por 5. Ó, 25 dividido por 5 é 5. 100 dividido por 5 é 20. Beleza? Notem que eu ainda tenho o número terminado com 5 e com 0. Então eu posso simplificar mais uma vez aqui por 5 e mais uma vez por 5. Então 5 dividido por 5 é 1 e 20 dividido por 5 é 4. Ou seja, a fração 25 sobre 100, 25 centésimos, ou 20, ou 5 vinteavos, ou 1 quarto, são frações que a gente chama de equivalentes, tá bom? Eu realizando a divisão aqui de 25 por 100, 5 por 20 ou 1 por 4, o quociente vai ser 0,25. Beleza? Então, esse daqui foi um exemplo com potência. E agora eu vou dar um exemplo com número misto. O que é o número misto? O número misto fala o seguinte, ó, que eu tenho 3 unidades inteiras e mais um número aqui que vai representar. Então, esse daqui é o número inteiro, né? Ou eu posso representar pelo número natural também, ou o número inteiro. Opa, ficou feinho aqui, mas beleza. O número inteiro é um número natural, tá? O 3 pertence a esses dois conjuntos. E o 2 quintos é o número fracionário, o número racional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 3, que é inteiro, e eu tenho que representar ele na forma de fração, tá bom? E vai ter que ser uma fração com o mesmo denominador que o 2 quintos, certo? Então, ó, só para lembrar, não tinha necessidade de fazer isso, mas eu vou fazer para ficar mais claro. Ó, 2 quintos é uma circunferência dividida aqui. Você pode achar que não é, mas são 5 partes iguais e eu vou pintar 2 dessas partes, tá? Então, isso daqui é 2 quintos. O que seria 3 inteiros? É como se eu tivesse 3 circunferências idênticas àquela que eu desenhei ali à direita, todas divididas em 5 partes. Beleza? Conforme eu estou falando que eu tenho 3 inteiros, é como se todas essas partes estivessem pintadas. Tá bom? Todas estão pintadas. Então, o que acontece? Se eu for representar o 3 na forma de fração, eu tenho aqui
uma, duas, três circunferências, dividida em 5 partes iguais, então eu posso pegar esse 3, eu quero representar ela através de uma fração de denominador 5, e daí eu vou contar todas as partes que estão pintadas. Então tem aqui os 5 partes, mais 5, 10, mais 5, 15. Tá? Então 3 inteiros pode ser representado por 15 sobre 5. Se eu pegar 15 e dividir por 5, eu vou ter 3 inteiros. Tá bom? Então o que é o número misto? Ó, o número misto, a parte inteira representa 3, nesse caso aqui, circunferências inteiras, onde cada circunferência foi dividida em 5 partes iguais. E o 2/5 representa aqui essa fração. Ó, essa circunferência foi dividida em 5 partes iguais e foi pintada 2. Tá? Então, 3/5 eu posso escrever assim, ó, que 3/5 é igual a... Opa, vou colocar assim, ó, 15 sobre 5, tá? Porque 15 dividido por 5 é 3. E eu posso somar essa parte inteira aqui com 2/5. Tá bom? Lembra na adição? Denominadores iguais. 5 e 5. Eu copio o denominador e olho só para o numerador. Ó, o numerador está falando assim, ó, pega o 15 e soma com 2. 15 mais 2 é 17. Tá bom? Então o número 3, vamos apagar aqui um pouquinho, ficou muito risco. O número misto 3 inteiros e 2/5, ele é a mesma coisa, ele é equivalente aqui, ó, à fração 17 sobre 5, tá bom? Então 5 é a quantidade de pedaços iguais que eu dividi aqui, a circunferência, e 17 é a quantidade de pedaços que eu tenho pintado. Então na primeira desenho aqui eu tenho 5, mais 5, 10, mais 5, 15, e mais 2 aqui, 17. Tá bom? Então eu tenho 17 pedaços do total de uma imagem lá que foi dividido em 5 partes iguais. Beleza? Então esses são os 5 exemplos que eu tinha separado. Se tiver em dúvida em mais algum, coloca no comentário ou me manda mensagem. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, abraço.